Boa noite, amigos. Felizes estamos por estar aqui nesta noite, realizando esse evangelho, sentindo a presença de todos nesses momentos. Sabemos que este evangelho acontece na nossa casa espírita, na Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, todas as terças-feiras às 19 horas. Porém, com o isolamento social, nós estamos fazendo as lives do Evangelho dos nossos lares, né? E, portanto, estamos aqui mais uma noite para realizarmos esse Evangelho que tantas reflexões importantes trazem para a nossa vida, né? Sejam todos bem-vindos neste momento, que juntos possamos estar na mesma sintonia de podermos nos aproximar através desta riqueza que é o Evangelho em nossas vidas. Então vamos, para iniciarmos, fazer a nossa prece, e lembrando que nós faremos a prece, depois leremos a lição do Evangelho, vamos fazer os comentários e depois haverá o passe à distância, ministrado pelos passistas da nossa casa, que nesses momentos já estão conosco em sintonia para poderem aplicar o passe, e depois a prece, as vibrações e a prece final. Então vamos dar início a este Evangelho fazendo as nossas vibrações, a nossa prece inicial. Vamos nesses momentos nos desvencilhar das nossas tarefas do dia, pensarmos em Jesus adentrando o nosso lar, estando junto a nós, que seus mensageiros de amor em nossos lares estarão para nos auxiliar na condução de mais uma lição do Evangelho de Jesus. Que possamos, Jesus, cada um de nós, estarmos vibrando, refletindo na lição, para podermos fazer as reflexões necessárias em nossa intimidade e trazer toda essa reflexão para o nosso dia a dia, através de atitudes renovadas, sentimentos renovados, através de nós, como espíritos imortais que somos, nos sentirmos renovados a todos os instantes. Te agradecemos a presença, Senhor, aqui em nossos lares. Te agradecemos a presença neste momento em que vós, da onde estais, pode perceber os pontos de luz onde todos nós estamos, a fim de formarmos um único feixe de amor, a fim de também auxiliarmos os teus mensageiros de amor que aqui vêm nos auxiliar. Obrigada, Jesus, e ser conosco para melhor compreendermos as tuas lições. Que assim seja. Então, boa noite àqueles que estão chegando agora, e hoje nós fazemos a continuidade do Evangelho, né? É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item é o 6, 7, 8 e 9, porque são curtos, e ele nos diz, o item, né? Os que dizem Senhor, Senhor. Então, são 3 falas de Jesus que estão nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Mateus e de Lucas. Então, o primeiro deles vem nos falar assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Aí outra fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mais um, aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar, e enviar, e ensinar a guardá-los, este será reputado grande no reino dos céus. Então essas três são falas de Jesus. E aí vem Kardec, compilando todos os ensinamentos que foram passados dos Espíritos, ele vem nos dizer assim: todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo o sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São os seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhe responderá, não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções
e o rio do progresso as levarão de roldão. Depois que a gente, na sequência da lição da porta estreita, né, que nós vimos a semana passada, essa daqui quase que é um complemento daquela. Porque não adianta eu só ficar orando, eu preciso fazer transformações. E não só querer ensinar o outro o que ele deve fazer, mas as transformações têm que ser feitas na minha intimidade, dentro do meu coração, segundo as minhas necessidades, percebendo os meus sentimentos doentios que ainda trago e que eu preciso urgentemente, visto que eu já conheço a doutrina espírita, eu já conheço o evangelho, eu leio, admiro, mas fica só na admiração? O que eu estou fazendo de progresso para mim mesma, só com o estudo, só com a dedicação de estar trabalhando sem fazer transformação? Porque não é porque a gente estuda, não é porque frequenta, não é porque trabalha na casa espírita que nós já somos servidores do Cristo. Para nós sermos servidores do Cristo como devemos realmente ser, né, nós precisamos interiorizar os seus ensinamentos, refletir nesses ensinamentos, porque eles são as leis divinas, e praticar e fazer como Jesus. Lógico que nós não vamos fazer ainda como Jesus, porque ainda nós estamos no caminho de compreender todos esses ensinamentos que ele trouxe através do seu exemplo, que ele deixou de exemplo para nós, né? Que a literatura sobre isso é vastíssima. Mas aquilo que os espíritos do bem, espíritos do Senhor, amparados por Jesus, vieram trazer para Kardec. Essa codificação toda, e tudo isto é Jesus nos pedindo que nós, não é tão importante eu ficar toda hora, Senhor, Senhor, eu faço em nome do Senhor, eu ajo em nome do Senhor, se realmente eu não estiver fazendo isso. Aí existe uma palavrinha que eu não gosto, mas é bem isso, né? É incoerência, porque eu sei, então quando eu falo, eu estou falando com propriedade, porém eu não estou sentindo aquilo que eu estou falando, eu simplesmente estou transmitindo uma informação, com louvor pelo conhecimento já adquirido, mas onde está as minhas reflexões? Onde estão as minhas reflexões? Né? Onde está realmente a minha vivência naquela lição do Evangelho? Então aqui a gente pode ver que Jesus traz tão claramente para a gente que é através dessa prática que eu vou realmente ser um servidor do Senhor. Quando ele faz diversas perguntas aqui para nós, né? Quando ele fala que do que vale chamá-lo de mestre ou de senhor quando não seguimos seus preceitos. Quando nós sabemos, mas fazer, é uma fala que muitas vezes usamos. Mas eu estou longe de ser o Cristo. Porém, sim, estou longe de ser Cristo. Mas, porém, se eu me esforço, eu me dedico, eu me aciono a minha vontade em fazer diferente, né? Em perceber no que é que eu estou errando, porque isso daí é uma coisa muito importante, porque normalmente nós vamos fazendo, e muitas vezes não percebemos onde é que nós estamos errando, né? E aí a gente vê um companheiro fazer alguma coisa e que a gente não concorda, nós já vamos fazer as críticas. Olha, aquela atitude, porque aquilo, pelo outro. E será que nós não fazemos igual? Né? Então, vamos olhar para o outro e ver estampado em nós
aquela deficiência ainda que nós precisamos abortar do nosso coração. Então, quando ele fala assim, ó, são cristãos esses que o honram através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar. Então, aqui, ó, vamos parar em cima. São cristãos esses que o honram através de atos exteriores e devoção? Eu vou no centro toda semana, tomo paz, assisto a palestra, vou tomar paz toda vez, o individual, tomo já o coletivo na palestra, mas eu quero tomar o individual também, recebo esses passes e aí já cumpri a minha obrigação da semana. Acabou ali. Olha, mas eu assisti uma palestra importantíssima ontem. Do que falava a palestra? Olha, não sei, mas eu sei que ela foi muito boa. A pessoa deu uma explanação sobre o assunto assim, fantástica. Nunca tinha ouvido nada igual. Porém, não interiorizou aquilo. Porque a gente consegue pegar tudo que o outro fala? Não, mas alguma coisa para nós toca, né? Alguma coisa para nós desperta. Opa, aqui eu tenho que fazer, olhar isso aqui em mim. Aí, se eu não faço esse processo, se eu simplesmente sento lá para cumprir uma obrigação, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso que ele fala aqui, ó, através de atos exteriores de devoção. Porém, eu não saio dali, eu sou eu mesmo, não mudo, não faço nada diferente. Ah, mas eu faço a caridade, eu entrego cesta, eu dou os alimentos para o centro, eu faço contribuições. Ok, isso é exterior, né? Isso todo mundo vê que eu faço. E aquilo que eu tenho aqui dentro, que só eu sei. Eu preciso mexer nessas minhas dores íntimas, para que eu possa purificar esse sentimento, essas dores, e ser um espírito melhor. Aí eu vou poder dizer: Senhor, Senhor, aqui está um servidor, né? Estou aqui para servi-lo. Porque como a gente quer servir ao mestre se a gente não se purificar? Então, nós lembramos, aqui me lembra bem, tem uma lição no Boa Nova que se chama A Ilusão do Discípulo. E ela vem falar de Judas, né? Então Judas e Tiago, eles conversando, e Judas falando que ele precisa que o mestre, naquela época em que eles viveram todos juntos lá, né, que o mestre precisava ir lá no Sinédrio, lá junto com as autoridades, para falar com César, né, com os governadores, com os sacerdotes, para mostrar que ele era um rei, né, que ele era um filho de Deus e que ele era uma pessoa importante, que ele ia fazer mudanças no mundo. E porque Judas realmente acreditava e amava Jesus profundamente. E ele achava que o Cristo precisava fazer isso. E Tiago falando para ele que Jesus estava ensinando para todos o amor, a devoção, e que não adiantaria ir a esses sacerdotes e falar com eles, porque eles não entenderiam, né? E Tiago conversa, mas Judas acha que não, que ele precisava ir, né? Aí ele bola um plano. Bom, Jesus é meigo, é tranquilo, é calmo, é sereno, é pacificador. Só que para ele dominar o mundo e realmente fazer com que aumente, as pessoas entendam o que ele veio fazer ao mundo, ele precisa de alguém que seja forte lá na política para poder trazer ele para dentro, para junto com os sacerdotes. E foi por isso que ele, pensando
que ele poderia ser essa pessoa importante lá dentro do palácio, junto aos sacerdotes, junto àqueles que acreditavam, aquela religião da Judéia lá na época, né? Ele achava que ele podia fazer essa transformação. Aí ele faz um acordo. Ele vai lá conversar com os sacerdotes e faz um acordo. Que se ele poderia ter um cargo importante, Judas, eles prenderiam Jesus e ele ficaria só preso, né? Porque ele achava que depois, quando ele assumisse o cargo, ele libertava Jesus e Jesus ia poder falar com todos, não só com aqueles que iam em busca de Jesus e que gostavam de ouvir a palavra de Jesus e compreendiam a palavra de Jesus, né? Então, ele tinha um interesse também. Porque ele tinha ainda a ilusão do poder, né, da matéria, o poder do mundo. E ele vai e fala onde Jesus estava. E Jesus é preso. É condenado e vai ser crucificado. E ele move terras lá dentro, vai falar com todo mundo que ele era uma pessoa bastante importante dentro da governança lá em geral, vamos assim dizer, no meio dos sacerdotes, tudo, e falar, mas não foi isso que a gente combinou, nós combinamos que ele ia só ficar preso. Mas aí as pessoas ainda despedem ele e ainda riem dele. Quer dizer que ele nem tinha o cargo e ele acabou entregando Jesus ao martírio. Ele acompanha Jesus de longe, todo o processo, e quando ele percebe o que ele fez, né, porque ele amava profundamente Jesus, como todos os apóstolos amavam. Quando ele percebe, ele não tem nem coragem de pedir perdão, porque o remorso dói profundamente nele. Aí que ele faz? Ele se mata. Porque ele não suportaria viver com aquele remorso de ter feito aquilo com Jesus, uma pessoa tão boa e nobre e que ele amava profundamente. Então, nós não somos nenhum Judas. Porém, para a gente estar junto com Jesus, nós precisamos cuidar desta nossa interioridade, dos meus interesses. Se eu faço um bem, com que interesse eu tenho de fazer aquele bem? Qual é a minha intenção em realizar alguma coisa? Né? Eu quero aparecer, eu quero que todo mundo me veja, ou estou fazendo algo em benefício do outro? E eu fazendo para o outro, estou fazendo primeiro para mim, porque se a bondade sai do meu coração, quem está se beneficiando com isso? Sou eu mesmo, né? Mas sem as ilusões do mundo material. Não é isso que Jesus pede para nós. Então, essas perguntinhas que são feitas aqui, né? Então ele fala assim, ó, e o sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões. E é isso que muitas vezes nos move ainda, né, a fazer o bem. É o egoísmo, é o orgulho, porque todos estão vendo, né, o que eu estou fazendo. Então, agora eu não me lembro o nome do livro que fala sobre isso, mas tem uma lição que fala, né, que o importante para Deus e para Jesus não é o que eu faço na frente do outro, mas é o que eu faço quando não tem ninguém junto a mim. Porque aí sou eu comigo mesmo, sou eu plena em pensamento e em atitudes. Então, para eu ir ao encontro desse caminho para chegar na porta estreita, eu preciso fazer essas transformações. E o que eles nos pedem? O que Jesus nos pede?
pratique as leis divinas, que nós sabemos que elas estão impressas na nossa consciência, né? E que também elas estão impressas no livro dos Espíritos. Então nós precisamos conhecer as leis divinas, interiorizá-las, refletir nessas leis e perceber o que a gente já faz, porque nós fazemos muitas coisas já cumprindo as leis divinas sem perceber que nós estamos fazendo isso. Mas nós precisamos de muito mais ainda, né? Nós precisamos obedecer essas leis. Nós precisamos ser resignados a essas leis, para que a gente possa compreender a vinda do Cristo aqui na Terra, que veio nos ensinar o caminho a seguir. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu, se quero construir este caminho para chegar na porta estreita, onde me leva a luz, onde está Jesus, o que eu preciso fazer? Nós precisamos perceber que toda lição, todo o evangelho, ele vem num caminhar, nos mostrando o caminho, né? Eu falo que ele é o nosso livro de receita de vida, para a vida. E nós não podemos desviar desse caminho, né? Então, vamos procurar refletir. Tudo aquilo que eu ouço é importante, importantíssimo. Tem tantas lives, tantas palestras que estão aí no YouTube para nos fortalecer. Vamos ouvir, mas vamos refletir, interiorizá-las e realmente fazer as transformações que necessitamos para podermos evoluir como espíritos imortais que somos, né? E assim podemos dizer realmente: Senhor, Senhor, está aqui um servo do teu amor. Vamos caminhar, cada um no seu tempo. A gente não pode querer puxar o outro, porque o outro também tem o tempo dele. Então que a gente cuide do nosso tempo. Se o nosso tempo é agora, vamos nos levantar e vamos começar a nossa caminhada, né? Recursos nós temos, conhecimento já temos, né? Que não é de hoje que a gente vem na doutrina espírita. Nós estamos vindo dela há muitas encarnações. Hoje nós estamos aqui despertando para o espírito imortal que somos. E essa é a importância da doutrina espírita hoje na nossa vida. Então vamos levantar a bandeira da paz, da alegria, do amor, da fraternidade e da solidariedade. Primeiro, nós devemos ser caridosos conosco, nos conhecendo, nos respeitando, porque cada um também tem o seu limite, né? E lembrando que fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim, né? E assim nós vamos percebendo e compreendendo cada vez melhor o caminho a seguir. Então é isso. Eu convido a todos que puderem estar lendo, refletindo nas lições, façam anotações para ir percebendo pouco a pouco a nossa necessidade dessas transformações. Então vamos agora nos preparar para recebermos o passe. E para recebermos o passe, nós precisamos estar silenciosos em nossa mente. Silenciar a mente, o coração, trazendo para nossa mente a figura de Jesus. Quem não consegue, pensa num lugar tranquilo onde gostaria de estar e se sentir sozinho, tranquilo, para receber o passe. Porque o passe à distância, ele está atendendo a cada um de nós que está neste momento, nesse evangelho. Porque depois nós vamos vibrar e também pedir pelos nossos entes queridos. Então, não esqueçamos, o passe é um momento nosso com Cristo. Vamos nos entregar a Ele para sermos beneficiados por este banho de luz que recebemos na hora do passe.
Então vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, profundamente, para podermos relaxar o corpo e a mente. E assim podermos nos entregar nos braços de Jesus para recebermos os benefícios do passe. Pensamento firme neste Mestre querido e amado. E assim, fortalecidos e aquecidos por esta luz de amor que recebemos, por este banho de paz a nos envolver, vamos pedir a Jesus que adentre os nossos lares, que envolvam os nossos entes queridos nessas vibrações salutares da paz e do amor. E que permaneça em nosso lar a tua luz, a harmonia. E expandindo Jesus, rogamos que também abençoe os nossos entes queridos que não se encontram em nossos lares, mas em que em seus lares, com seus familiares, possam receber as benesses destas vibrações de amor. E nos unindo a tantas outras orações, formando um único feixe de luz. Vamos colocar neste círculo, neste feixe, todos os nossos entes queridos, os familiares, amigos que sabemos necessitados deste momento de amparo e de luz. Para que assim como nós, sejam atendidos em suas necessidades. E agora, expandindo esse feixe de luz, já banhado todos esses entes queridos e amigos, vamos envolver este planeta num abraço fraterno, todos nós juntos, imaginando que como um feixe de luz envolvemos esta terra inteirinha, porque muitos estão em orações nestes momentos. E que essas vibrações amorosas possam banhar de luz, de paz, a todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre. Porque todos nós somos necessitados de alguma forma. E os amigos, mensageiros de Jesus, sabem o que cada um precisa. Então continuemos imantando esse planeta do nosso amor. E agora, Jesus, que sentimos que o teu amor
envolveu este planeta bendito, te agradecemos por este Evangelho desta noite, pela luz do conhecimento, pelo despertar da nossa vida espiritual, que nós possamos, Jesus, vivenciar no nosso dia a dia as leis divinas, tendo vós como exemplo a seguir. Somos gratos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pela religião que abraçamos e por podermos neste momento fazermos parte deste banquete de amor, deste banquete de luz e de paz. E muito te agradecemos, Jesus, pela tua luz em nossas vidas. E te rogamos, seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agradeço a todos pela presença amiga, por podermos estar juntos neste Evangelho, fazendo essas reflexões tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Como todos sabem, os Evangelhos da nossa casa acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E todos estão convidados a participar desse banquete de amor, dessa sensação maravilhosa que temos ao conduzir e ao receber esse Evangelho em nossos lares. Que a paz de Jesus envolva todos, a minha imensa gratidão a esta casa por me dar esta oportunidade bendita de refletir sobre o Evangelho de Jesus com todos vocês. Até a próxima, se Deus assim o permitir, e o meu forte e grande abraço a todos.